Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gelson, nós estamos na nossa segunda aula da matéria de Produção Textual 2. E na aula de hoje nós vamos discutir alguns aspectos relacionados ao gênero relato e também à tipologia chamada de tipologia narrativa, tá? Para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente consiga fazer uma abordagem bem bacana, uma vez que esse gênero é um gênero que vocês vão precisar bastante quando vocês estiverem em sala de aula, né? E principalmente mostrando a diferença entre o que é uma narrativa e o que é um relato, ok? Tem algumas semelhanças? Sim, mas tem muitas diferenças. Então, vamos lá. Quando nós falamos em narrativa, nós falamos de um texto que é chamado de tipologia textual. A tipologia textual é formada por um conjunto de textos, né, que obedece um paradigma. É um conjunto de texto também que é um conjunto limitado. O que é tipologia textual? Ou quais textos são chamados de tipologia textual? Nós temos a narração, nós temos a dissertação, nós temos a descrição, nós temos a exposição e nós temos também a injunção, ok? Esses 5 textos são chamados de tipologias textuais. Do outro lado, nós temos os gêneros textuais. Os gêneros textuais são formados por um conjunto infinito de textos e eles não obedecem efetivamente um paradigma, certo? Então, aqui nós temos a carta do leitor, o artigo de opinião, o editorial, a resposta argumentativa, a resposta interpretativa, a crônica, o conto, a fábula. Então, aqui entra uma gama infinita de textos. Bem, por muitos anos, né, dentro do ensino regular, predominou o ensino da tipologia. Os alunos estudavam narração, descrição e dissertação. E a descrição era de uma forma bastante superficial. Ficava-se abordando muito mais a narração, muito mais a dissertação. De 2007 para cá, aqui na nossa região, o pessoal começou a trabalhar mais fortemente dentro do ensino regular com a questão dos gêneros textuais. Nós não deixamos a tipologia de lado, nós também continuamos a atrapalhar a tipologia, mas trabalhamos muito mais a questão dos gêneros textuais, até porque dentro dos gêneros textuais se materializam muitos traços que tem dentro das tipologias. Dentro do nosso ensino, tá? Nós vamos precisar sempre saber fazer bem uma diferenciação entre o que é narrativa, quais são as características de uma narrativa e quais são as características de um relato. Quando nós falamos em narrativa, nós estamos falando de um texto que tem como funcionalidade contar uma história real ou fictícia. Tradicionalmente, quando nós falamos de uma narrativa, essa narrativa ela pode ser organizada em primeira ou terceira pessoa, dependendo do comando, dependendo daquilo que foi instruído pela prova, ok? Quando nós falamos de uma narrativa, nós estamos falando de um texto que tem personagem. Quem é o personagem? É o indivíduo que vai vivenciar os fatos. Os fatos vão girar em torno dele. O que é importante que saibamos, tá? E também que possamos instruir os nossos alunos. Os nossos alunos, eles vão tradicionalmente fazer narrativas curtas, e eles vão fazer narrativas curtas abordando uma determinada temática. Por que eu já estou falando isso para você? Não é muito bacana você deixar tema livre, faça uma narrativa do que você quiser. Não. Você vai ensinar
teoricamente o que é uma narrativa para o seu aluno, mas você vai direcionar esse trabalho para que você compreenda se ele vai conseguir fazer a narrativa seguindo aquelas instruções que você ensinou, para que depois você consiga fazer as interferências nesse processo de escrita, porque a escrita é um processo. Então, o que acontece? É bacana que você instrua o seu aluno a não colocar 1 milhão de personagens ali, né? Vários personagens. Ah, por que, Gelson? Gente, porque o seu personagem ele tem que ter uma funcionalidade dentro da história. Não adianta você colocar 3, 4 personagens e deixar o personagem ali sem fazer nada. Não. Então, coloque menos personagens. Instrua os seus alunos a fazer isso. Quando você vai fazer uma narrativa, essa narrativa ela está situada dentro de um tempo. Esse tempo pode ser um tempo cronológico, é o tempo do relógio. Quando eu digo assim, às 9 horas da manhã, acordei extremamente agitado. Opa, aqui eu tenho o quê? O tempo cronológico. Aí eu também tenho aquele tempo que é chamado tempo psicológico. É o tempo do sonho, do desejo, é o tempo das emoções. Esse tempo, tá? Ele é chamado de tempo psicológico. Nós vamos ver o texto logo a seguir que esse tempo psicológico se materializa. E daí nós temos aquele tempo que também é chamado de tempo acronológico. É aquele tempo que faz a fusão entre o presente e o passado. Esse tempo se materializa na obra Dom Casmurro. Olha lá, o Bentinho, ele já é um senhor, ele está separado da Capitu, né? Ele está distante do filho e ele resolve escrever a história da sua vida. E para isso, ele faz o quê? Ele recupera fatos que aconteceu entre ele e Capitu. Só que depois ele precisa retomar ao seu momento presente, ok? Ao seu momento presente. E depois ele volta para o passado de novo para continuar contando a história para nós. Esse é o tempo que nós vamos chamar de tempo acronológico. Então, eu tenho o tempo cronológico, o tempo psicológico e o tempo acronológico. Eu tenho um espaço. O espaço é o lugar em que os personagens irão circular. Em algumas obras literárias, o espaço, o ambiente se tornou tão importante que eles são o personagem principal, como nas obras O Ateneu e na obra O Cortiço. Nessas duas obras, os espaços se tornaram o próprio personagem central da história. Quando nós vamos colocar o nosso personagem dentro da trama ali, esse espaço ele precisa estar bem descrito para que quem está lendo o seu texto possa se transportar para esse espaço. Narrador, nós aprendemos na escola, o narrador de primeira pessoa, o narrador de terceira pessoa. Hoje eu vou ensinar para vocês 3 nomes, 3 terminologias. Eu tenho o narrador autodiegético. Narrador autodiegético é aquele narrador que conta a sua própria história. Tudo que eu conto é sobre a minha perspectiva. Dentro da obra Dom Casmurro, nós temos o quê? Um narrador autodiegético, porque a história é contada sob a perspectiva do Bentinho. O narrador autodiegético, ele não é um narrador de inteira confiança. Eu tenho um outro narrador que é chamado heterodiegético. É um narrador de segunda pessoa. Ele está dentro da história, mas ele conta a história de uma outra pessoa. Ele está preocupado com uma outra pessoa. E eu tenho um narrador, que é chamado narrador heterodiegético. Esse narrador, ele está fora da história. Ele é aquele narrador conhecido como narrador observador, como narrador sabe tudo, ok? Então, esses são os 3 narradores. Bem, quando eu tenho uma narrativa, eu preciso ter um evento, uma situação conflituosa. O que é isso? É uma mudança de situação. É quando se acontece algo que não é esperado. Existe uma quebra de expectativa. Vou te dar um exemplo.
Aqui no livro de vocês, vocês têm um texto que se chama Misael e Maria Elvira. O Misael, ele é funcionário público, ele tem 65 anos. Ele conheceu a Maria Elvira na rua, ela está detonada, ela está com cico, ela está com gonorreia, ela está com tendinite nos dedos, ela está acabada. O que acontece? O Misael leva a Maria Elvira para casa, ela se põe bonita. Quando ela se põe bonita, qual a primeira atitude? Ela arruma logo um namorado. O Misael não queria briga, então ele muda de casa. Ele muda de casa. E daí você pensa, ela vai quietar. Não quietou. Não quietou. Ela arrumou outro namorado. Toda vez que ela arrumava um novo namorado, eles mudavam de casa. Até que um dia, privado de todos os seus sentimentos, o Misael esfaqueia Maria Elvira e ela está caída na rua, morta. O que eu quero te dizer? A morte não é a situação conflituosa. A situação conflituosa é o seguinte: ela estava de boa. Ela estava de boa. Gente, o Misael pegou ela na rua, deu um tratamento nela, ela se pôs bonita. Então, o que nós vamos pensar? Ela vai agradecer o Misael, mas não, ela traiu o Misael. Essa é a situação conflituosa e não é uma situação, são várias situações conflituosas, certo? Toda vez que ela arruma um novo namorado, nós temos uma situação conflituosa. E a morte dela? A morte dela é o desfecho de tudo isso, ok? Então, nós precisamos pensar sobre isso, tá? Eu preciso conscientizar o meu aluno. E para que exista uma narrativa, eu preciso ter todos esses elementos linguísticos aqui. Todos esses elementos da narrativa, tá? Bem, aqui, isso daqui é um descritivo, tá? É um quadro. O professor fez lá, uma aluna bem caprichosinha, né? Um aluno bem caprichosinho, reproduziu isso daqui e eu resolvi trazer essa imagem para você com todos esses dados, desses elementos da narrativa, só para você ter uma ideia, né? De um quadro e para que você possa ficar motivado e fazer um quadro semelhante a esse para o seu aluno, tá? Então, isso aqui é só para deixar você com um desejinho de fazer um quadro bem bonito para o seu aluno, tá? Aqui o texto é O Pesadelo. Júlio César fugia, tremo, assustado. Pudera. Em seu encalço estava um bando de índios. O menino corria desabaladamente por extensa planície, coberto de capim ralo, onde a vista alcançava até o horizonte. Nenhuma árvore havia, nem moitas ou cavernas em que pudesse esconder-se. Os índios eram muitos, talvez 20, todos armados de arco e flecha, e vinham ligeiro como um pé de vento. Apavorado, ele corria cada vez mais depressa, ao mesmo tempo que sentia a aproximação de seus perseguidores. Súbito, ouviu um zumbido de uma flecha e viu-a passar a pouca distância. Rápido, atirou-se ao chão e começou a gritar. O susto, porém, deixou-o quase sem voz. Apenas um débil gemido lhe saiu dos lábios, mas foi suficiente para despertá-lo. Graças a Deus, pensou, voltando-se na cama. Graças a Deus, foi um sonho. Imediatamente lembrou-se das palavras de Ana, a cozinheira. Quando tiver pesadelo, vire o travesseiro. Muito bom, é muito bom para afastar o mau sono. Recordou também o conselho da mãe. Reze e peça a Deus que lhe dê bons sonhos. Esse é um texto. Isso é uma narrativa, né? Aqui a gente tem um tempo psicológico, é o tempo do sonho, do desejo. Só para exemplificar para você. E aqui eu tenho um relato. O que é um relato? O relato, ele vai contar e produzir um fato que aconteceu ou que está acontecendo. Obviamente, seguindo o descritivo de um determinado comando, podendo ser articulado em primeira ou em terceira pessoa, certo? O relato, ele não está preso
na descrição do personagem, ele não está preso na descrição do ambiente, o relato está preso ao evento. A sua preocupação é reproduzir o evento. A sua preocupação não é criar uma situação conflituosa, mas é mostrar como aquilo se desenvolveu. Quando nós temos relatos e nós vamos escrever no pretérito, eu dou como sugestão a vocês, prefiram o pretérito perfeito. Porque dá uma ideia, reproduz uma ideia de uma ação acabada. E a progressão textual é muito melhor, ok? Muito melhor. Agora, tá? Se você precisar usar o pretérito imperfeito, não é impossível que você faça isso, tá? Mas eu sugiro o pretérito perfeito. Existem relatos que você vai reproduzir um fato que está acontecendo. Então, você vai usar o presente. Relato não tem opinião. Tem o contar como o evento aconteceu, certo? Tem a sequencialidade das ações. O relato também pode reproduzir um fato real ou um fato fictício. Sabe o que me fez relembrar aqui no relato? Porque dentro de um curso de graduação, muitas vezes nós vamos precisar fazer relatos, né? Então, eu me lembrei do meu estágio. Uma vez, nós íamos fazer o estágio na escola estadual. E daí, nós tínhamos que conversar com os professores, para ver se os professores autorizavam. Então, eu e uma amiga fomos conversar com vários professores. E todos eles, efetivamente, autorizaram. Então, a gente sentava lá no fundo da sala ou nas laterais, separados, né, os dois estagiários, fui eu e uma amiga minha. E o que a gente fazia? A gente chegava e começava a fazer o relato do que aconteceu naquela aula de língua portuguesa. Relatava. Hoje a professora chegou às 7h30, na sequência perguntou para o aluno em qual página tinha parado, e a gente ia fazendo o relato, né, do que aconteceu ali. E eu relatava exatamente o que aconteceu, né? E a minha amiga também estava fazendo o relato, estava ali relatando. Só que, em algum momento, acho que ela se perdeu e ela escreveu alguma coisa do tipo assim. A professora demonstra que não tem domínio do conteúdo, barará, barará, barará. E depois ela continuou relatando. Só que depois, né, isso não é comum acontecer. Mas a professora, no final, pediu para ler o relato que nós tínhamos feito. Então, eu só relatei exatamente o que aconteceu na aula. Eu não coloquei minha opinião. Porém, a minha amiga, ela deu a opinião dela sobre a postura da professora frente ao conteúdo que estava sendo ministrado. Dizendo que a professora não tinha muito domínio do conteúdo. O que aconteceu? A professora não deixou mais ela assistir, né, fazer estágio na sala dela. Por quê? Porque ela estava dando a opinião dela sobre aquilo. Ela não estava só relatando. No relato, tá? Não será admitido a minha opinião pessoal sobre aquele tema. E em várias situações, nós vamos ter que produzir relatos dentro da universidade. Por exemplo, nós temos alunos aqui na instituição que são aqueles alunos que frequentam laboratórios com frequência. Esses alunos, eles vão para os laboratórios e frequentemente eles produzem o quê? Relatos. Eles relatam, eles fazem relatórios sobre um determinado evento, tá? Quando ele está fazendo esses relatos, ele não vai se posicionar sobre aquilo que ele está relatando. Então, pense muito bem nisso. E você vai precisar
Olha aqui, essa imagem é literalmente a reprodução de alguém que vai para laboratório, que precisa relatar. Nós sabemos que os pesquisadores que frequentam laboratórios, né, muitas vezes eles relatam um experimento que demoram anos, né, mas aquilo ali está tudo registrado em forma de relato. O que aconteceu, o que não aconteceu, certo? Então, relato não tem a nossa opinião. A nossa opinião dentro de um relato não é significativa, tá? Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado quando você for para o seu estágio, né? Para fazer os relatos ali do que aconteceu na sala. Depois, você vai ter um momento de analisar aquilo que aconteceu dentro do espaço escolar, que não é o momento em que você está relatando, ok? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido tudo que nós falamos sobre relato, as diferenças entre relato e narrativa, ok? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.